Hoje a mensagem é uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito, às vezes até contraditória, mas é uma mensagem sobre desistência. Bem-vindo a mais um MM Talks, o meu programa diário que começa às 7h07 da manhã para falar sobre marketing, vendas, mentalidade, produtividade e vida. Bem-vindo ao MM Talks 3, esse projeto que começou sentindo que deveria começar. Um projeto sem muito planejamento. Basicamente, eu liguei a câmera 3 dias atrás e falei, vou fazer lives diárias às 7h07 da manhã e seja lá o que Deus quiser e que Deus toque o coração das pessoas que devem e precisam estar aqui ouvindo essa mensagem diária. E hoje nós vamos falar, hoje no MM Talks 3, nós vamos falar sobre desistir. Hoje a mensagem é uma mensagem muito forte, é uma mensagem às vezes até contraditória, mas é uma mensagem sobre desistência. O mundo fala muito sobre continuar, continue. E quando a gente deve desistir? Qual será o momento que a gente deve parar de fazer alguma coisa? E qual será o momento que a gente deve insistir em alguma coisa? E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre desistir. É um assunto extremamente delicado, principalmente por uma terceira edição, mas eu acredito que se você está aqui essa manhã, você está pronto ou pronta para ouvir sobre isso. Bom, então em MM Talks 3 vamos falar sobre marketing, vendas, mentalidade, produtividade e vida. Quem eu sou? Márcio Marçal, trabalho com marketing digital, trabalho no mundo digital desde 2015 e trabalho com mentalidade e vendas desde 2006. Me dediquei totalmente ao mundo digital, à internet, desde 2015 e desde 2 anos eu comecei a efetivamente colocar a cara. Fiz um trabalho de maior parte do tempo em bastidores, nunca colocando a minha cara como evidência, e há algum tempo comecei a colocar a cara a tapa, dar a cara a tapa aqui para você, para que a gente possa fazer um trabalho onde eu possa levar para você as minhas dificuldades, vitórias, derrotas, erros, acertos, para que você possa se inspirar e levar para a tua vida também uma parte a que eu consiga entregar, uma parte dessa jornada muito louca que se tornou a minha vida. Comecei do absoluto zero e fui o primeiro profissional de internet dentro da internet no Brasil a atingir os mais de 100 milhões de reais de faturamento, que são os tão sonhados 9 dígitos. Sou recordista em prêmios dentro desse país e dentro da América Latina para marketing e vendas. Então é uma grande jornada que eu quero e vou começar a compartilhar com você aqui no MM Talks diariamente, além de já fazer isso no meu Instagram e já fazer isso há algum tempo nos meus posts, IGTVs e afins, beleza? Então bora lá, hoje é dia de falar sobre desistir. Tem uma frase que eu gosto muito e uma frase que eu falo ela o tempo inteiro: quem tem plano B não tem plano. É
uma frase um pouco contraditória também se a gente olhar para a sociedade que diz que a gente tem que ter plano A, B, C, D, a gente tem que ter contingência do que a gente tem que estar fazendo, a gente tem que sempre pensar num plano B, num plano de saída, e eu penso completamente o contrário. Eu penso, eu preciso fazer o plano A dar certo, e eu preciso fazer o plano A dar certo, mas eu também preciso saber quando desistir das coisas. Eu preciso que você preste muita atenção em cada uma das minhas palavras, porque por muitas vezes você pode cair em dúvidas, cair em questionamentos sobre tudo isso, mas eu quero que você preste muita atenção e vai fazer muito sentido, e você com certeza vai levar e vai se inspirar com essas palavras. Primeiro, quem tem plano B não tem plano. Ou você tem plano, ou você tem plano. Qual é o meu plano? É fazer uma torta de morango. O que eu vou fazer? Uma torta de morango. Qual é o meu plano? Meu plano é sair do Rio e ir para São Paulo. Qual é o meu plano? Sair do Rio e ir para São Paulo. Tem por que eu alterar a rota? Não. Se o meu plano é A, o meu plano continuará sendo A. O que eu posso alterar? Talvez a maneira de chegar ao plano. Mas o plano não altera. O plano não muda. Eu preciso continuar seguindo para onde eu sinto. Nós passamos o tempo todo clamando a Deus, eu falo isso. Terceiro MM Talks que eu falo a mesma coisa. Nós passamos o tempo todo clamando a Deus por um direcionamento. Deus coloca um direcionamento no nosso coração. Nós sentimos para onde devemos ir. E aí quando começamos a ir, paramos por quê? Então não tem por que parar. Tem como ajustar, mas também temos como desistir. Cara, vamos lá, você vai entender. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: quem tem plano B não tem plano. Ou você tem plano, ou você não tem plano. E outra coisa que você precisa entender é: não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. O mundo se torna cada dia mais interessante para você, para mim, para todos nós. Porque todos os dias nós recebemos mais e mais e mais informações, nós temos mais conhecimento, nós absorvemos mais coisas e mais coisas bonitas e interessantes são colocadas na nossa frente no nosso mundo. Então a cada dia nós temos a tendência de querer fazer novas e novas coisas, porque o mundo está cada vez mais interessante. E o que acontece? O teu conhecimento te sabota, porque quanto mais você conhece, mais você quer fazer. Só que você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Por mais que você tente ser bom em tudo, e você até pode ser, você não vai conseguir fazer todas as coisas que você quer, e você não vai conseguir fazer todas as coisas que você sabe ao mesmo tempo. E eu levo isso muito para uma analogia que é o jogo dos pratos. É o jogo do malabarista. Você conhece o malabarista? Sabe aquele cara que roda pratos? O cara que coloca um prato no espeto e ele começa a girar o prato. E aí ele vai e começa a girar o segundo prato, o terceiro prato, o quarto prato. Imagina que um malabarista, ele começa a querer girar 20 pratos de uma vez só. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Primeiro ele gira o prato 1, depois ele gira o prato 2, depois ele gira o 3, depois ele volta no 1, ajusta a rota, vai no 2, reajusta, vai no 3, dá pressão, vai no 4,
joga, 5, joga, volta no 1, ajusta a rota, 2, ajusta a rota, 3. Ele vai fazendo cada prato se manter lá no alto, né? Se manter no malabares por vez. Ninguém sobe 20, 30 pratos de uma vez só. Nenhum malabarista sobe 30, 20, 30 pratos. E eu gosto muito de enxergar os meus projetos de vida dessa maneira. Eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Eu preciso girar um prato de cada vez. E quando esse prato estiver girando, aí sim, eu vou para o próximo prato. E aí sim, eu vou pro próximo prato. E aí sim, eu vou pro próximo prato. E sempre me lembrando que eu posso retornar ao prato anterior para dar mais pressão para que ele continue girando. E assim você constrói negócios, empresas, relacionamentos. É igual um amigo. Vamos supor que você faz uma amizade agora, tá? Você foi e fez uma amizade nova. Se você fez um amigo agora e você simplesmente esquece da existência dele e vai para a próxima amizade e não volta para continuar gerando esse prato, acaba a amizade. Você não tem como dar continuidade. Assim funcionam os projetos. Assim funcionam os projetos da nossa vida. A gente precisa girar um, ir pro próximo, girar o próximo, ir pro próximo, girar o próximo e ir pro próximo. Só que tem uma grande coisa que você precisa entender, que é: você acredita piamente no que você está fazendo agora? Você acredita nos projetos que você está trabalhando? Você acredita no projeto que você está trabalhando? Você acredita piamente que o que você está fazendo é motivo de orgulho para você, para sua família? Você acredita que o que você está fazendo é motivo de orgulho para o mundo? Você acredita que o que você está fazendo vai deixar alguma coisa e tem alguma benéfice, tem alguma coisa que deixa para o mundo e ajusta a tua comunidade? Vamos dizer assim. Porque a gente tem muito aquilo do eu estou fazendo por mim, e é por mim, e só por mim, e acabou por mim. Sim, você precisa fazer por você. Porque você só tem como alterar o mundo quando você altera o seu próprio mundo. Mas o que você está fazendo te dá orgulho? O que você está fazendo hoje te motiva a levantar da cama? O que você está fazendo hoje faz você acordar, olhar para o espelho, olhar para os seus olhos e falar: cara, vale a pena. Eu tô realmente alterando a história. Eu tô alterando a minha história, tô alterando a história do mundo. Ou o que eu tô fazendo é só algo que eu tô fazendo? Antes de continuar girando esse prato, você precisa entender: esse prato realmente é um prato que você acredita que você precisa continuar girando? É um prato que você realmente tem orgulho? É um prato que você... Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: se tem algo que eu não posso falar sobre, ou tenho vergonha de falar sobre, esse algo está errado. O que você faz hoje, você tem orgulho de dizer que faz? O que você faz hoje, você consegue falar com total tranquilidade sobre isso? Se sim, vale a pena continuar gerando esse prato? É importante para você e para o mundo que você continue gerando esse prato? E como eu sei quando eu tenho que desistir de girar um prato? Como eu sei quando eu tenho que desistir de fazer algo? Quando eu não estou pronto para pagar o preço de ser o melhor no que eu faço. E isso é um pouco louco,
Porque primeiro a gente começa com a ideia de que quem tem plano B não tem plano. Então eu só tenho um plano. Se eu quiser fazer novas coisas, eu preciso ter as coisas alinhadas e eu preciso manter os meus projetos girando para que eu vá para o próximo. Mas e quando eu devo deixar um prato cair? Quando eu devo parar um prato? Quando eu devo desistir? Quando eu não estou pronto para ser o melhor do mundo no que eu faço. E o que é ser o melhor do mundo no que eu faço? É ser o melhor do mundo inteiro? Não, é ser o melhor do seu próprio mundo. Qual é o tamanho do seu mundo? No seu mundo, no tamanho que você vê o mundo, você é o melhor no que você faz? E você está pronto ou pronta para pagar o preço para continuar sendo bom e para ser o melhor no que você faz? Seja lá o que for. Se você é motorista, que você seja o melhor motorista. Se você é garçom, que você seja o melhor garçom. E eu vou te contar uma história sobre isso que é muito interessante. Eu acho que histórias ilustram bastante sobre como a gente precisa ver as coisas. Certa vez eu fui almoçar num restaurante na Barra da Tijuca chamado Mocelim. Eu cheguei lá nesse restaurante e eu sentei-me e um garçom veio até mim emocionado. E esse garçom estava chorando. E eu não entendi muito bem, algumas vezes acontecem algumas coisas assim estranhas na minha vida, mas eu não sabia muito bem se era comigo, não sabia o que era, se ele estava com algum problema, mas dei atenção, olhei, parei para tentar entender, e ele começou a chorar e tocou ao meu ombro. E o maître rapidamente veio lá de dentro com uma certa fúria, tipo, você tá tocando o cliente. Mas eu na hora interrompi o maître, levantei-me e me coloquei à disposição daquele garçom. E por mais uma vez, como já aconteceram várias vezes na rua, as pessoas me param para contar a história delas depois que elas começaram a me ouvir em algum momento, seja lá qual for, seja aqui ou seja em outro lugar. E ele começou a conversar comigo e ele falou: Márcio, eu preciso falar com você. Ontem eu assisti um vídeo seu aonde você comunicou que desistiria de um projeto. Eu desisti de um dos meus projetos e abri uma live e falei sobre esse projeto e disse o real motivo da minha desistência dele. Eu não queria mais ser o melhor do mundo naquele projeto. E eu parei. E esse garçom veio até mim e falou o seguinte: eu chorei com você naquela live e eu preciso te contar uma história. Eu sou do Ceará e eu vim para o Rio de Janeiro e encontrei esse emprego de garçom aqui na Mocelim. E tem cerca de 3 meses que o meu pai faleceu. E para eu ir ao enterro do meu pai, eu precisaria usar as minhas férias. E você me falou uma coisa numa das suas lives. Você falou que eu precisava ser o melhor pai para os meus filhos, o melhor marido para minha esposa e o melhor profissional que eu puder ser. E se eu fosse para o enterro do meu pai, eu levaria 10, 15 dias lá com a minha família. E com a família do meu pai, e não com a família que eu construí aqui, com a minha mulher, com os meus filhos e no meu trabalho. E pelas tuas palavras eu tomei a decisão de não ir ao enterro do meu pai. Eu não enterrei o meu pai para continuar aqui e ser o melhor garçom do mundo. Para continuar aqui e continuar sendo o melhor pai do mundo para os meus filhos. Para continuar aqui e continuar sendo o melhor marido do mundo para minha esposa.
E eles eram as minhas prioridades. Eu não podia mais salvar meu pai. E eu tomei a escolha com base no que você disse sobre o que eu quero ser o melhor do mundo. E esse cara desistiu de enterrar o pai dele. Você consegue entender o que é desistir de enterrar um pai para ser o melhor do mundo em algo? O melhor do mundo em quê? O melhor do mundo no mundo dele, o melhor marido no mundo dele, o melhor pai no mundo dele e o melhor garçom no mundo dele. E ele falou: Márcio, hoje eu sou o melhor garçom aqui. E amanhã eu vou deixar esse garçom para trás e vou me tornar outra coisa. E vou me tornar outra coisa quando eu puder deixar esse prato cair, esse prato quebrar, e eu me tornar o melhor na próxima fase. E você tá me levando de fase em fase. E graças a você, eu não enterrei meu pai e eu continuo sendo o melhor garçom daqui. E cara, sabe quando eu olhei para ele, eu falei: cara, você entendeu. E você acabou de me dar uma lição também. Porque você me mostrou na dor o que é desistir de algo para ser o melhor em algo. E eu tô falando de uma coisa séria, que é enterrar um pai. Às vezes as pessoas não conseguem tomar uma decisão sobre se elas vão continuar num emprego, ou se elas vão continuar num projeto, ou elas vão continuar em alguma coisa. E esse cara tava falando comigo sobre enterrar um pai. Em outro momento, Deus é curioso comigo, eu acho que com todos nós. Eu estava no meio de um evento, um dos meus eventos, eu faço um evento que ele dura mais de 24 horas direto. As pessoas, elas passam, eu levo elas ao esgotamento para mostrar para elas a real capacidade delas. E no meio desse evento, mais ou menos às 3 horas da manhã, uma outra pessoa, num dos intervalos do evento, parou e falou comigo. E falou: Márcio, meu pai acabou de morrer. Olha que curioso. De novo, a mesma história em outro lugar, em um momento diferente, só que dentro de um treinamento. Esse cara falou: meu pai morreu. E eu não sei se eu paro o treinamento agora e volto para casa, ou se eu continuo o treinamento aqui contigo. Eu falei: cara, qual seria o desejo do seu pai? Se coloca no lugar do seu pai agora. Qual é o desejo dele? Aí ele falou pra mim: meu pai falou pra mim, quando eu tava saindo de casa, que o sonho dele era que eu viesse treinar com você. Então, o sonho dele era que eu estivesse aqui. Aí eu falei: há algo que você possa fazer pra salvar seu pai agora? E ele falou: não. Nada. Aí eu falei: vão enterrar seu pai. Você quer enterrar seu pai? Ele falou: quero. Aí eu falei: as pessoas podem esperar você voltar? Aí ele falou: sim, claro. Ele tinha acabado de falecer. Aí eu falei pra ele: então continua. Continua onde seu pai queria que você estivesse. E ele continuou o treinamento até o fim. E aquele treinamento acabou na parte da tarde do outro dia. E esse cara, ele só desabou quando as portas do treinamento fecharam. Ele desabou, eu chorei com ele e ele foi enterrar o pai dele. Mas ele desistiu de ir para ficar, para ser o melhor do mundo no que ele se propôs a ser. O melhor aluno do mundo naquele momento. E ali ele continuou para ser o melhor do mundo. E ele não desistiu do que ele estava fazendo por nada, nem na morte do pai dele. E foi a segunda vez que eu vi algo nesse nível acontecer. E em outros níveis mais afora eu já vi vários, né? Pessoas que chegaram, não desistiram ou desistiram de projetos, de coisas, enfim. E só que essas duas histórias ilustram muito bem o que eu quero dizer sobre
Quem tem plano A tem plano. Quem tem plano B não tem plano, mano. Ou você tem um plano, ou você tem um plano. E você tem que se perguntar, o que eu tô fazendo vale a pena? Vale a pena continuar girando esse prato? Se sim, continua. Vamos lá. Se você não tiver disposto a pagar o preço, ou disposta a pagar o preço para ser o melhor no que você está fazendo, não vale a pena continuar. Se você não tiver disposto ou disposta a entregar tudo de você para ser o melhor no que você está fazendo, não vale a pena continuar. Porque senão você só vai ser mais um no que você está fazendo. E ser mais um, o mundo tá cheio de gente medíocre. O que é gente medíocre? Gente mediana. Você quer ser mais uma pessoa na média no que você faz? Ou você quer ser a melhor pessoa no que você faz? Eu não tô aqui para ser mediano. Eu não tô aqui para ser da média. Eu tô aqui para ser o melhor no que eu faço. Seja lá o que eu estiver fazendo. Se agora, nesse momento, eu estou aqui para entregar uma mensagem para você, o meu objetivo é ser o melhor do mundo para entregar essa mensagem para você. E qual é o meu plano? Entregar essa mensagem para você. E eu vou até o fim para concluir e entregar. Tudo pode cair à minha volta, mas eu vou continuar aqui, porque eu me propus a entregar essa mensagem para você agora. E é nela que eu me prendo, porque esse é o meu plano, é entregar essa mensagem para você. Você tem como passar por essa vida sendo, como eu disse no MM Talks 2, sendo só mais um. Eu categorizo as pessoas em duas: as plantas e as pessoas que fazem a vida. Você quer ser uma planta que só está na vida, ou você quer ser a vida? Você quer escrever a história da vida? Você tem a opção de ser só uma planta. O que é uma planta? Ela acorda, ela consome recurso natural e ela morre. O pior é que o ser humano planta, ele nem contribui, porque ele não faz a troca. Ele ainda consome o nosso oxigênio à toa. Você quer ser essa pessoa? A pessoa que só tá aqui consumindo o recurso do mundo, ainda consome a porra do meu oxigênio de sacanagem para não fazer nada. E fica esperando o mundo te salvar. Até quando você vai esperar o mundo vir te salvar? Salve-se. Senão você nunca vai se sentir uma pessoa completa. Você nunca vai estar completo. E sempre vai faltar alguma coisa. E você nunca vai entender que coisa é essa. E na verdade, o que te falta é entender o que você quer pagar o preço para ser o melhor. E desistir daquilo que você não quer ser o melhor. E fazer o que te dá orgulho. E fazer o que você tem coragem de conversar sobre, sem ter vergonha de falar sobre. Eu já fiz várias coisas na minha vida, já ganhei muito dinheiro. Meu Deus, como eu já ganhei dinheiro. Dinheiro que nunca eu imaginaria. Nem nos meus maiores sonhos e maiores devaneios eu poderia imaginar. E muita gente que está aqui nessa live, algumas pessoas que estão nessa live me conhecem desde criança, sabem que nem nos meus maiores devaneios, um cara que estudou até a 8ª série, que cagou pra tudo, que foi usar droga, que saiu de casa, que ficou sem ter onde morar, que porra é essa que aconteceu com esse cara? Como esse cara ele chegou em algum lugar e como esse cara fez alguma coisa? Eu já ganhei tanto dinheiro com tanta coisa e graças a Deus, todas as coisas que me deram muito dinheiro na vida e continuam me dando, eu consigo olhar no teu olho e falar sobre elas.
e eu consigo conversar com você sobre elas. Porque poucas me envergonham e nenhuma me encabulam a ponto de eu não poder conversar com ela sobre você, sobre ela com você. Em alguns MM Talks mais à frente, eu imagino os momentos que eu vou falar coisas para você que são estarrecedoras, que você nunca imaginou que eu precisei passar, mas que talvez você passe também em silêncio. E que você gostaria de saber que outras pessoas também passam ou passaram. Tem várias coisas que eu não voltaria a fazer, porque hoje, o Márcio Marçal de hoje não é mais o Márcio Marçal de ontem. Os pratos que quebraram e os Márcios Marçais que ficaram não valem mais a pena, porque hoje eu sou esse cara. Eu matei as minhas versões anteriores para me tornar quem eu sou. E talvez eu mate essa versão para me tornar quem eu quero ser. Porque só é possível se tornar quem você quer ser se você for capaz de matar quem você é e quem você era. E a gente vai falar em um dos MM Talks muito sobre isso. Sobre como matar uma versão sua para se tornar uma versão que você quer ser. E tem uma outra coisa que eu aprendi na minha vida, que é, se eu tenho propósito no que eu faço, se eu entendo e me dá orgulho o que eu faço, eu não preciso contar com a sorte. Porque eu só tenho aquele plano. E mais uma vez eu volto lá no MM Talks 1 para falar para você. Eu só preciso do que eu preciso, meu amor. Eu preciso de teto, preciso de comida e preciso de amor. Todo o resto pode ser sacrificado. E se a pessoa que está do meu lado não for capaz de entender que eu preciso matar uma versão para me tornar uma nova versão e eu preciso correr riscos para isso, se essa pessoa está do meu lado só por quem eu sou e não por quem eu quero ser, essa pessoa não merece estar do meu lado. E ela não estará, seja um amigo, seja uma mulher, seja um vizinho, seja qualquer um. Porque eu sempre serei capaz de arriscar tudo por um propósito e por quem eu quero ser na minha próxima versão. Por quê? Eu preciso ser livre para ser. Ontem eu estava vendo um vídeo. Eu não sou muito de ver vídeo na internet. Na verdade, eu pouquíssimo entro em Instagram e YouTube. Por mais curioso que isso seja, eu trabalho no mercado digital e sou completamente avesso ao digital. A maioria dos meus trabalhos são feitos manuais e depois transferidos para uma tela. Mas ontem eu estava assistindo um vídeo do LeBron e ele falava assim, cara, eu quero ser o melhor do mundo no que eu faço. E eu, para fazer isso, eu consegui dividir o meu dia em vários dias. E dividindo o meu dia em vários dias, eu consigo me colocar 5 anos à frente do meu concorrente. E é um spoiler de uma das coisas que a gente vai conversar mais à frente, porque esse MM Talks, esse nosso bate-papo também é sobre produtividade. E eu vou te ensinar como dividir o dia em vários dias. Por exemplo, hoje o meu dia tem no mínimo 2 dias, e em alguns casos, quando eu estou em projetos maiores, meu dia tem 3 dias. Meu dia começa, por exemplo, hoje começou às 4h30 da manhã e às 11 da manhã ele para. Depois eu volto, eu tenho um tempo de pausa e eu volto para o meu próximo dia, como se fosse um novo dia. Cara, pensa só, eu comecei às 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11, 6h30. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, porque eu sigo o meu propósito e faço o que eu quero.
e sigo a vida do jeito que eu quero. Então eu tenho 6 horas e meia de produção. Tem muita gente que trabalha e não trabalha 6 horas e meia. Mas vamos lá. Mais ou menos 2 da tarde eu volto. E eu vou de 2 da tarde até mais ou menos o que, amor? Umas 6, 7 horas. Então eu tenho mais 5 horas produtivas. E aí eu paro de novo. Fico com a minha mulher, durmo, faço o que eu quiser. E aí eu volto. Normalmente eu volto para dar aula para os meus alunos às 9. E fico até meia-noite, mais ou menos. Então eu tenho ali mais, só você contar, 9, 10, 11, 12, mais 3 horas. Então eu já tive o meu terceiro dia. Só que o meu dia não é um dia olhando para a tela do computador. As pessoas, elas ficam olhando para a tela do computador para justificar que elas trabalham muito. As pessoas, elas ficam olhando ou elas ficam paradas em um lugar, elas falam, eu vou trabalhar. Aí ela fica o dia inteiro parada num lugar e diz que está trabalhando. Ou ela fica olhando para a tela do computador para justificar que ela está trabalhando. Gente, eu nem ligo o meu computador se eu não precisar. Eu nem pego no meu celular se eu não precisar. E usando esse vídeo do Lebron que eu vi ontem, eu vou trazer o próximo MM Talks sobre como eu divido os meus dias e como eu tenho 2, 3 dias dentro de um mesmo dia. E enquanto você vive normalmente um dia, eu vivo 3. Enquanto você vive uma semana, eu vivo 3 semanas. E eu garanto para você, é assustador. Eu já dei palestra em conselho de psiquiatria sobre isso, porque eu tenho TDAH e o TDAH me ajudou a fazer isso, a conseguir montar um esquema de vida. E eu tenho a minha psiquiatra que me ajuda hoje também a montar um esquema de vida que eu consigo ter 3 dias em um. E eu vou falar sobre isso no próximo ou em um dos próximos MM Talks, tá? Mas eu quero que você entenda que isso só é possível porque eu tenho liberdade e amor pelo que eu faço. E eu sei o que eu devo desistir, porque se eu não estiver disposto a ser o melhor do mundo no que eu estiver fazendo, eu desisto. Eu não faço. E se eu não quiser fazer algo, eu não faço, não há quem obrigue. Porque eu preciso ser livre para ser e livre para fazer o que eu quiser. Eu tenho uma chance, o nome dessa chance é vida, e eu vou nessa vida construindo a minha história e a história de quem está do meu lado, quem corre junto comigo, e eu vou até o fim por cada propósito e cada coisa que eu acredito. Hoje, por exemplo, eu vou liberar os comentários agora, e eu vou falar mais algumas coisas com você ainda, mas já com os comentários liberados. Fala, meu povo! Liberado o comentário. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Mas hoje, por exemplo, hoje às 7 horas da noite eu começo um novo evento, tá? É um evento que vai rolar presencial aqui no Rio de Janeiro. É curioso esse evento, por exemplo, porque eu ia fazer um evento, ele tinha um formato, e o formato desse evento estava contrariando o meu propósito. E lembra que o meu plano é o meu propósito, e o meu propósito são os meus alunos, né? Pessoas que estão ali como o Daniel, o Denner, que falaram aqui agora nos comentários. E o meu objetivo, Caruso que está ali, o meu objetivo é a evolução deles. E para que o meu plano A fosse cumprido, eu precisei cortar coisas e fazer um evento direcionado para eles. Então, hoje, às 7 da noite, eu começo um evento que vai até segunda-feira, 4 da tarde. Mas pode deixar que vai ter MM Talks na segunda-feira. De segunda a sexta estarei aqui. E esse evento, ele vai ser um evento onde eu vou treinar esses caras para uma das profissões mais lucrativas do mundo,
que é a profissão de consultoria. Eu vou ensinar esses caras a ganharem dinheiro como consultores com tudo que eu ensino para eles. O mercado de consultoria é extremamente pobre no Brasil e é um mercado que paga muito bem. Eu chego a ganhar 50 mil reais numa consultoria minha. Eu chego a ganhar 70 mil reais numa consultoria minha. Por quê? Porque eu também pego uma empresa e eu já peguei empresa e fiz ela aumentar em 3.000%, por exemplo, de faturamento em 6 meses. Então eu ganho muito bem. Só que tem poucos consultores no mundo. E é o que é o mais curioso, tem pouca gente para tanta empresa que precisa, que está pobre de informação, mas tem dinheiro em caixa para colocar num consultor. E hoje eu vou começar a treinar esses caras dentro de um apartamento aqui na Praia da Barra, e a gente vai começar um treinamento onde eu vou mostrar para eles como ser um consultor e como conquistar um cliente, como dar consultoria de marketing e vendas, tá? Consultoria de marketing e vendas, como fazer empresas faturarem, como fazer empresas ganharem dinheiro. É uma das minhas profissões, eu sou consultor e eu vou ensinar meus alunos hoje a se tornarem, eu vou fazer uma formação de consultoria para pouquíssimas pessoas. E por que eu falei dessa formação de consultoria específico? Porque eu alterei o projeto pelo meu propósito. Eu desisti nesse projeto de mais ou menos 150 mil reais por um propósito. O propósito da evolução dos meus alunos, das pessoas que estudam comigo. Esse treinamento é só para pessoas que estudam comigo. Pessoas que já fizeram algum treinamento presencial ou online comigo. Então é isso aí, que Deus abençoe sua vida, seus negócios, sua família e sempre. Bora pra cima. Tchau, tchau.